A Conexão Lusófona é uma rede social que promove interação entre jovens falantes da língua portuguesa para além de suas fronteiras, através da interculturalidade que a língua comum permite e desenvolve. Esse ano, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a CPLP, inaugura o Ano do CPLP para a Juventude, tema que Cabo Verde prometeu dar prioridade na sua gestão como país presidente dessa instituição. É Cabo Verde que está a dirigir a CPLP entre os anos de 2018 e 2022. Aqui no Brasil, tivemos o fortuito encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e presidente do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Luiz Felipe Tavares. É com ele que vamos conversar agora, comigo falando português brasileiro e ele o português cabo-verdiano, numa experiência concreta de uso da plasticidade da nossa língua, que, apesar das diferenças, nos aproxima e nos identifica. Ministro, o senhor disse para o jornal O País, lá no seu país, em Cabo Verde, falou sobre o ano da viragem da CPLP e falou também sobre a economia azul. O que vem a ser economia azul e o que o senhor chamou de ano da viragem da CPLP? Como sabe, Cabo Verde assume a presidência da CPLP 2019-2020, na última conferência do SAL em Santa Maria, em julho de 2018, Cabo Verde elegeu 3 temas fundamentais para a CPLP. Primeiro, as pessoas. Em segundo lugar, os oceanos. E em terceiro lugar, a cultura. No que diz respeito às pessoas, nós queremos trabalhar para a mobilidade no quadro da CPLP, para que haja mais mobilidade entre as pessoas e para que a CPLP seja, de facto, uma comunidade de povos, muito menos uma comunidade de Estados. Em relação à cultura, nós queremos valorizar a cultura portuguesa, o ensino da língua portuguesa. Queremos trabalhar para tornar a língua portuguesa uma língua de trabalho das Nações Unidas. Temos hoje um secretário-geral que é português, temos vários portugueses ou lusófonos em cargos importantes nas organizações internacionais, temos na Organização Internacional das Migrações, temos na FAO, temos em várias outras instituições, e é tempo de trabalharmos para a afirmação da língua portuguesa. Então, Cabo Verde elegeu a cultura como um eixo central da sua presidência. Vamos também trabalhar com os demais 8 Estados-membros da CPLP para promovermos a cultura de cada um dos países. E também, quando me pergunta relativamente aos oceanos, Cabo Verde é um país oceânico, é um país do Atlântico. Todos os países da CPLP têm um mar vastíssimo à sua frente, à exceção de alguns deles, não é que não tem um mar tão grande como os outros, mas a ideia é promovermos a investigação científica, a economia azul, tudo que poderá trazer mais riqueza para as nossas populações. No âmbito da investigação científica, nós queremos desenvolver um programa global de investigação com o apoio de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique, São Tomé, Timor-Leste, Guiné Equatorial, e pensamos que o quadro político é muito favorável ao desenvolvimento da CPLP, por isso é que eu falei da viragem. Viragem porque estamos num momento importante, há um quadro político em todos os países e a vontade política dos novos Estados é uma vontade muito grande, e nós no SAL nós tivemos um sinal muito grande, muito claro da comunidade internacional em relação ao interesse que esta mesma comunidade internacional tem na CPLP. Nós hoje temos mais Estados associados, membros associados ou observadores, do que Estados membros de pleno direito. Na Cimeira do Sal entraram países como a França, a Argentina, a Sérvia, o Reino Unido, a Andorra, o Luxemburgo, como membros observadores. Isto significa que a comunidade internacional percebeu a importância da CPLP no contexto mundial e vamos trabalhar para, de facto, promovermos essa tal viragem que eu disse em termos de cultura, em termos de política dos oceanos e, fundamentalmente, em termos da mobilidade e, sobretudo, de trabalhar o quadro político para permitir que haja mais circulação entre os Estados-membros da União Europeia, mais circulação entre os Estados-membros da União Europeia com os Estados da CPLP, na perspectiva de criarmos um fluxo de circulação muito bom. Como sabe, Cabo Verde hoje liberalizou o visto para todos os cidadãos. Já tínhamos cidadãos lusófonos, não precisam de vistos em Cabo Verde, mas também em relação aos países da União Europeia, aos 28 países da União Europeia, Cabo Verde liberalizou o visto,
O que nós queremos é garantir a mobilidade entre nós, países da CPLP, e depois temos uma relação a melhor possível com os países da União Europeia, tendo em conta que muitos deles são membros associados da CPLP. Sabemos que é um caminho longo, não é? Mas tem havido uma boa circulação de pessoas e bens entre os países da CPLP e da União Europeia. Nós, obviamente, queremos reforçar esta relação com a União Europeia e com outras organizações também internacionais, na certeza de que a CPLP é um espaço de excelência, de promoção da língua, da cultura, mas sobretudo da paz, dos direitos humanos, da liberdade, da democracia de uma forma geral. E o diálogo político que nós temos entre nós é muito bom, é facilitado hoje pela grande vontade política que existe nos novos Estados-membros, mas também na nossa relação com a União Europeia, que é um parceiro natural dos países da CPLP. Tem havido uma cooperação económica boa e vamos continuar a trabalhar para permitirmos que haja mais intercâmbio de pessoas, de bens, num quadro de respeito pelas normas e leis de cada um dos espaços, não é? Cabo Verde pertence à CDO, Angola pertence à SADC, Portugal à União Europeia, e no quadro dessa nossa diversidade em termos de pertença a organismos políticos regionais, nós queremos ir o mais longe possível para um quadro, repito, de segurança, de respeito pelas leis dos demais países, termos uma relação a melhor possível para promovermos a paz e o entendimento dos povos, que é o que mais importa. Então, quer dizer, essa viragem também é esse alargamento com os países também da União Europeia. Exato, nós vamos agora ter a possibilidade de cooperarmos diretamente. Já havia cooperação bilateral entre os países da CPLP e os países da União Europeia, mas o facto de termos hoje alguns programas de cooperação, nós temos um programa de cooperação que beneficia todos os países africanos de expressão portuguesa na sua relação com a União Europeia, o programa é financiado pela União Europeia. Mas também, no quadro da CPLP, as relações com a União Europeia são excelentes. Nós temos instrumentos de cooperação que existem e, a nível bilateral, o facto de termos hoje 19 países que são membros observadores, dentre os quais muitos europeus, isso facilita a cooperação e o diálogo entre nós. E agora os Estados-membros associados da CPLP, que são europeus, vão poder trabalhar connosco diretamente através de projetos de cooperação muito concretos. Eu acredito que... Evitando a burocracia. Evitando a burocracia e, sobretudo, trabalhando para que as populações sejam mais felizes, os povos sejam mais felizes. Nós damos uma grande importância à promoção dos direitos humanos, à promoção da paz e do entendimento e concórdia entre os países. E o desafio que temos é grande, mas também eu acho que nunca houve uma vontade política tão grande para que a cooperação entre os países da CPLP seja a melhor possível e, sobretudo, para que as populações possam tirar o proveito dessa relação de pertença a uma comunidade de língua portuguesa que é dinâmica, que é forte, e o facto de termos um quadro político muito favorável vai ajudar muito nessa viragem que eu falei e que fez referência. Sim, em relação ao Brasil, a gente sabe historicamente que o Brasil tinha uma relação com a CPLP um bocado burocrática e fria, né? Pelo menos foi bastante criticado por isso nas primeiras gestões. E agora o Brasil assina um acordo, né, já com Michel Temer, ainda com o presidente Michel Temer, assina um acordo com a CPLP para ajudar na agricultura de Cabo Verde, é isso? Como é que foi esse acordo e o que muda com a viragem de governo no Brasil para Jair Bolsonaro? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Brasil é um grande país. É um país central da CPLP. Cabo Verde tem excelentes relações com o Brasil desde sempre. Aliás, se for a Cabo Verde, em algumas ilhas do nosso país, tem a sensação que está no Brasil. Tendo em conta que as relações culturais, económicas, políticas têm sido sempre muito boas, excelentes. Eu, pessoalmente, enquanto Ministro das Relações Exteriores de Cabo Verde, nos negócios estrangeiros e comunidades, esse é um nome correto, e Ministro da Defesa também, tive a oportunidade de trabalhar com vários já antigos ministros brasileiros. Eu penso que o Brasil, durante a sua presidência, foi a presidência que antecedeu a Cabo Verde, fez um bom trabalho, fez um trabalho consistente. O Itamaraty é uma grande instituição, tem excelentes diplomatas, pessoas muito capazes,
Graças a Deus o Brasil tem instituições muito fortes e pessoas muito competentes, e eu acredito que o engajamento do Brasil vai ser igual, ou seja, no sentido de promovermos a CPLP, promovermos a cooperação técnica, económica, militar, entre os países membros, e promovermos também a língua portuguesa, que é extremamente importante para todos. Respondendo concretamente à sua pergunta, nós esperamos o grande envolvimento do Brasil. Como sabe, o Presidente da República de Cabo Verde esteve agora na posse do Presidente Jair Bolsonaro. Foi o único Presidente-chefe de Estado africano presente neste impulsamento, que é importante, foi muito importante. Representava a CPLP também, porque é Presidente pro tempore da CPLP neste momento, o Presidente Jorge Carlos Fonseca, mas também Presidente de Cabo Verde. Ele veio como um país amigo do Brasil, e esta presença do Presidente Jorge Carlos Fonseca em Brasília foi muito notada pela imprensa brasileira, e a forma como ele foi recebido pelo Presidente Bolsonaro e toda a sua equipa demonstra o quão importante é a relação entre Cabo Verde e o Brasil, e acreditamos que o Brasil vai continuar a desempenhar um papel importante na CPLP. Cabo Verde tudo fará enquanto país que tem a presidência pro tempore da CPLP para aproximar ainda mais a CPLP e fazer com que o Brasil possa desempenhar plenamente o seu papel, tendo em conta que é um país demograficamente muito importante, politicamente fundamental, economicamente também importante, do ponto de vista também da estratégia militar no Atlântico Sul. A presença brasileira, o papel do Brasil é muito, muito importante. Cabo Verde tem vindo a trabalhar, como sabe, há longos anos com o Brasil. Nós temos vários acordos na área da defesa, acordos na área da cooperação. Estamos a trabalhar para assinarmos um acordo para evitar a dupla tributação entre os nossos países e a promoção de investimentos entre Cabo Verde e o Brasil, de maneira que nós temos uma grande esperança que as nossas relações Cabo Verde e Brasil vão ser cada vez mais reforçadas, tendo em conta que Cabo Verde, como cantou Cesária Évora, é um pedaço do Brasil, pelo menos algumas ilhas, a ilha de São Vicente, como cantou Cesária Évora. Mindelo é um brasilinho, significa que a cultura brasileira está muito impregnada na nossa sociedade, e sobretudo em algumas populações mais localizadas que festejam o Carnaval e a música, como São Vicente sabe tão bem fazer. De maneira que, como pode ver, o quadro cultural, político, económico é muito favorável ao incremento das nossas relações entre Cabo Verde e o Brasil, mas também entre a CPLP e o Brasil. Eu queria aproveitar esta oportunidade para desejar as maiores felicidades ao governo brasileiro, do Presidente Jair Bolsonaro, e dizer que Cabo Verde estará sempre disponível para marchar lado a lado com o Brasil, este grande país irmão que é a República Federativa do Brasil. Sim, em relação à estratégia da própria gestão na mobilidade acadêmica e também trabalhista da nossa juventude, da juventude lusófona de uma maneira geral, o que pode ser feito para agilizar isso, diante até das dificuldades de imigração e tudo mais que tem havido, inclusive, na União Europeia, e também a gente conversar um pouco, falar um pouco o seu pensamento sobre a questão dos países em que a língua portuguesa mereceria ter uma amplitude maior, angariar mais falantes, como onde o português não é a língua oficial ou não é a mais falada pela maioria das pessoas, como Moçambique, como Guiné-Bissau, Timor-Leste. Em primeiro lugar, respondendo à primeira parte da sua pergunta, gostaria de dizer o seguinte: a questão da mobilidade é muito importante. Facilitar a mobilidade entre os 9 Estados-membros da CPLP é muito importante. As pessoas esperam da CPLP muita coisa. Os cidadãos dos 9 países-membros querem mais mobilidade, mobilidade de artistas, mobilidade de empresários, de jovens, de académicos. Nós queremos começar por aí, garantir que haja mais mobilidade de algumas categorias socioprofissionais e depois, paulatinamente, alargar o desejo, alargar esta mobilidade aos demais cidadãos comuns, não é? Acreditamos que é possível. É possível desde que o quadro, em termos de segurança, de circulação de pessoas, hoje o mundo está muito complexo, as ameaças são muitas, nós temos que garantir esta mobilidade num quadro de segurança total. É tão importante para cada um dos Estados-membros da CPLP, mas também é muito importante para os Estados da CPLP no seu relacionamento com a União Europeia. Como sabe, alguns países do mundo têm acordos específicos com a União Europeia
de livre circulação para estadias de curta duração, os cidadãos podem circular de um lado ao outro. Cabo Verde está a trabalhar também com os países da CPLP para termos essa mobilidade entre nós, mas também Cabo Verde a nível bilateral, como eu expliquei há bocado, na nossa relação com a União Europeia, estamos a trabalhar para que a população cabo-verdiana tenha mais mobilidade no seu relacionamento com os 28 Estados-membros da União Europeia. Nós temos um acordo de facilitação de vistos com a União Europeia, que funciona muito bem em Cabo Verde. Há mais de 10 anos que nós temos esse acordo de mobilidade. Não tem havido problemas, os cabo-verdianos têm circulado e têm tido vistos regularmente para visitar os países da União Europeia. Nós queremos aprofundar esta mobilidade, estamos a trabalhar com muita determinação, mas sabendo que o caminho se faz caminhando, etapa a etapa, é o que nós estamos a fazer, mas o quadro é favorável, há uma vontade política de parte a parte. Nós vamos trabalhando para removermos as dificuldades, obviamente, que temos pela frente, na certeza de que quanto mais circulação houver, e sobretudo se essa circulação for feita num quadro de segurança muito grande, é benéfico para todos. É benéfico para todos. Cabo Verde, de uma forma unilateral, isentou todos os cidadãos da União Europeia de vistos de curta duração, até 30 dias. Hoje, um cidadão francês, português como lusófono já tinha o quadro facilitado, mas alemão, britânico, pode entrar em Cabo Verde para estadias de curta duração sem vistos. Cabo Verde é um país aberto ao mundo, nós temos mais cabo-verdianos espalhados pelo mundo do que nas ilhas de Cabo Verde. Nós somos 500 mil para cerca de 1 milhão, mais ou menos, de cabo-verdianos espalhados pelo mundo. De maneira que é algo para nós muito importante, esta mobilidade, esta abertura ao mundo. Penso que se trabalharmos com metodologia, com vontade política e com, sobretudo, envolvendo as populações através das suas organizações estruturadas da sociedade civil nos processos políticos e culturais, isso vai permitir que haja melhores condições de mobilidade e circulação entre os países membros da CPLP. Gostaria de dizer que neste quadro nós temos uma grande ambição, que é a cooperação empresarial e económico-empresarial entre todos os Estados membros da CPLP. Queremos trabalhar para promovermos a língua portuguesa, é muito importante. Nós temos hoje mais de 300 milhões de falantes da língua portuguesa. Queremos que a língua portuguesa seja uma língua oficial de trabalho das Nações Unidas. Vamos encetar um conjunto de passos muito concretos. Agora o Presidente da República de Cabo Verde, que tem a presidência da Conferência dos Chefes de Estado, vai seguramente fazer propostas concretas para a afirmação cada vez mais da língua portuguesa. Respondendo à segunda pergunta que me fez em relação à cooperação com o Brasil, mais uma vez, na área da agricultura, sim, o Brasil é um país com imensas potencialidades agrícolas. É um país que nós admiramos muito em termos de capacidade industrial. A indústria aqui é muito desenvolvida e o acordo que nós fizemos vai permitir termos projetos de investigação conjuntos, mas também realizar programas específicos para a formação e treinamento dos nossos engenheiros aqui no Brasil e também de brasileiros para fazerem a extensão em termos da agricultura, o acompanhamento das culturas, a programação e, sobretudo, o desenvolvimento do setor no seu todo. O Brasil tem uma grande experiência, é um país com, como disse, imensas potencialidades e com saber fazer, sobretudo, que nós queremos aproveitar. E tem havido da parte do Ministério da Agricultura do Brasil e do Governo brasileiro uma abertura muito grande para com Cabo Verde. E, mais uma vez, aproveito a oportunidade para agradecer ao povo brasileiro, de uma forma geral, o facto de, ao longo da história, terem acolhido centenas de cabo-verdianos em formação aqui. Muitos cabo-verdianos formaram-se aqui no Brasil. Nós temos desde jornalistas, médicos, advogados, engenheiros, nas mais diversas áreas do saber. O Brasil tem dado um contributo muito grande para o desenvolvimento de Cabo Verde. E Cabo Verde, como um pequeno país espalhado, ilhas espalhadas pelo Atlântico, nós só ficamos muito satisfeitos com isso, sabendo que o nosso irmão mais a sul, o Brasil, tem ajudado muito o processo de desenvolvimento de Cabo Verde desde sempre. Nos governos anteriores, tanto do lado brasileiro como do lado de Cabo Verde, tem havido uma cooperação muito boa, porque a relação entre os povos é muito forte. Nós temos muitos cabo-verdianos que vieram para a costa leste do Brasil, para o nordeste brasileiro, há muitos e muitos anos. As relações permaneceram até hoje e, graças a Deus, são excelentes. E em relação à política da língua, da amplitude da política da língua nos países Exatamente, nós vamos fazer agora o Presidente da República de Cabo Verde vai promover
este ano um grande encontro da juventude lusófona da CPLP, para promovermos a cultura de paz entre os jovens, a cultura de promoção também da língua portuguesa, vermos como trabalhar para que haja mais intercâmbio entre os jovens da CPLP. A língua portuguesa é para nós muito, muito importante, é um instrumento de trabalho, mas também é uma língua de conhecimento, é uma língua hoje de investigação científica, no sentido mais lato da palavra, e queremos promover durante os 2 anos da presidência de Cabo Verde, 2019 e 2020, várias ações muito concretas de promoção da língua portuguesa. Temos Cabo Verde, a sede do Instituto Internacional de Língua Portuguesa na cidade da Praia, temos um novo diretor guineense, da Guiné-Bissau, que tem uma grande ambição, um homem muito culto, muito competente, como era também a senhora que estava lá, moçambicana, quem rende homenagem também, porque deixou as suas funções recentemente, mas gostaria de dizer que o quadro que nós temos pela frente é um quadro muito promissor. Vamos trabalhar para, no âmbito do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, desenvolvermos as atividades previstas, mas sobretudo trabalharmos para federarmos mais as populações através das suas organizações estruturadas da sociedade civil para participarem mais ativamente na promoção da língua portuguesa. Nós queremos promover a língua portuguesa, por exemplo, na Guiné Equatorial. Como sabe, é um país que não fala português. Queremos promover a língua portuguesa, desenvolvermos com as autoridades locais um programa intenso de formação e de promoção da cultura lusófona e da cultura portuguesa, de uma forma geral. Quando falo de cultura portuguesa, estou a falar da língua enquanto matriz importante, mas também a língua portuguesa conheceu um desenvolvimento extraordinário com o Brasil. Aliás, eu adoro ouvir falar do brasileiro porque enriqueceu de que forma de língua portuguesa, como também nós temos expressões muito genuínas, muito próprias em Cabo Verde, que enriquecem a língua portuguesa. Angola também tem um léxico novo, sobretudo na área da música, da gastronomia, muito interessante. Moçambique, todos os países da CPLP conseguem aportar à língua portuguesa uma nova dinâmica, uma nova dimensão internacional que sozinha não tinha, não é? Isso é extremamente importante, vamos trabalhar. Eu falei-lhe há bocado e insisti várias vezes, dizendo que o quadro político era muito favorável, e é de facto muito favorável. Há uma grande vontade política dos governos, dos presidentes de todas as repúblicas que fazem parte da CPLP, no sentido de promovermos a língua portuguesa, promovermos o bom entendimento, a paz, a democracia, os direitos humanos, as liberdades de uma forma geral no seio da nossa comunidade. Nesse trabalho, obviamente, contamos muito com o Brasil. É um país muito importante, diria mesmo central, pela sua dimensão demográfica, mas também pela qualidade da sua democracia, mas também pela pujança económica que ela apresenta. O Brasil, nós contamos muito, Cabo Verde e a CPLP, os demais Estados, contamos muito com o engajamento forte do Brasil na CPLP, razão pela qual, não é a razão principal, mas o nosso Presidente sempre esteve engajado, e esteve aqui na tomada de posse do Presidente Bolsonaro, e repito, a forma como o governo brasileiro, o novo governo brasileiro o recebeu aqui, é prova de que o engajamento do Brasil na CPLP e nas suas relações com Cabo Verde vai manter-se cada vez mais. No dia 30 agora vai haver um encontro de ministros com uma programação, inclusive participativa, com a participação do Conexão Lusófona, da qual vai participar a nossa presidente, a Laura Vidal, e que a gente fica muito honrado de sentir essa abertura também da comunidade para a participação da juventude. E já é o começo dessa estratégia de abertura para o ano da juventude? É o começo, e fica agora o convite oficial da presidência de Cabo Verde para vocês participarem ativamente nas nossas atividades. Nós vamos promover várias atividades para promovermos também a aproximação das organizações da comunicação social dos novos Estados-membros, e as ONGs como a vossa é muito bem-vinda, e fica o convite de participação nas nossas atividades lá em Cabo Verde. Hoje Cabo Verde detém a presidência, vamos realizar muitas atividades no nosso país, em várias ilhas do país, mas também vamos promover outras atividades nos demais Estados-membros da CPLP, e sempre terei o cuidado, enquanto ministro que preside o Conselho de Ministros da CPLP, de convidar a vossa organização não governamental para estar presente, porque eu acho que é uma voz da sociedade civil muito importante que nós temos que valorizar. Então, ministro, agora manda um recado para essa juventude que fala o português. Primeiro, uma grande mensagem de confiança. A juventude é a força de qualquer país.
e nós queremos promover a nossa juventude através de políticas públicas assertivas que criem mais empregos nos novos Estados-membros da CPLP, e a reunião que nós vamos organizar este ano na Cidade da Praia vai ser um momento de reflexão muito importante. Daí a participação de todos é muito, muito importante. Vamos tentar levar jovens da CPLP, mas também queremos levar jovens da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, da CEDEAO, que é o nosso espaço regional de excelência em Cabo Verde, porque Cabo Verde faz parte, como sabe, da CEDEAO. Nós queremos juntar jovens da CEDEAO e jovens da CPLP para um intercâmbio cultural, mas também político, económico, muito forte. E fica aqui um convite e, sobretudo, um grande abraço a todos os jovens membros da CPLP e da CEDEAO que vão participar neste grande evento promovido pela presidência cabo-verdiana da CPLP, numa iniciativa muito feliz do presidente Jorge Carlos Fonseca de Cabo Verde. Muito obrigada, ministro, pelo seu tempo. Foi uma grande alegria encontrá-lo aqui no Brasil. O Conexão também se sente honrado de participar desse próximo encontro com os ministros da CPLP. E, então, só temos que agradecer. Muito obrigado e vamos fazer um bom trabalho. Olha que foi uma feliz coincidência. Como sabe, eu estou no Brasil para participar na cerimônia de colação de grau da minha filha que estudou medicina aqui. E a feliz coincidência fez com que a gente se encontrasse. E muito obrigado por esta oportunidade também. Um grande abraço ao povo brasileiro que também acolhe a comunidade cabo-verdiana aqui neste maravilhoso país. Obrigada, ministro.